1946. Notas sobre alguns mecanismos esquizoides. Este é um dos trabalhos mais importantes de Melanie Klein. Apresenta pela primeira vez um relato detalhado dos processos psíquicos que ocorrem nos primeiros 3 meses de vida. Este primeiro período, anteriormente chamado de posição paranoide e aqui redenominado posição esquizoparanoide, havia sido esboçado apenas em linhas gerais, em Uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníaco-Depressivos, de 1935, fazendo contraste com a posição depressiva. Melanie Klein define agora as características do ego arcaico, a forma de suas relações de objeto e de suas ansiedades, e com isso ilumina, para citar o que é mais importante, a natureza dos estados esquizoides, da idealização, da desintegração do ego e dos processos projetivos ligados à cisão, para o que introduz o termo identificação projetiva, um conceito discutido adiante. Além disso, uma nova era se abre na compreensão da esquizofrenia. O artigo fornece o primeiro relato detalhado dos processos mentais. Parte inclui também considerações valiosas sobre a técnica de analisar estados esquizoides, assunto a que a autora retorna em um trabalho posterior, Em Vez de Gratidão, de 1957. Neste relato da posição esquizoparanoide, a cisão é um conceito-chave. Pode ser de interesse traçar o desenvolvimento das ideias de Melanie Klein sobre a cisão ao longo dos anos. A cisão ocorre sob várias formas. Em seu primeiro artigo publicado, O Desenvolvimento de uma Criança, de 1921, ela fez uma observação sobre o fenômeno de escindir um aspecto mau de um objeto, a fim de preservá-lo como um objeto bom. Observou num menino pequeno que a figura de bruxa para ele é criada a partir de uma divisão da imago da mãe, a qual ele escindiu da mãe amada a fim de mantê-la inalterada. Em A Psicanálise de Crianças, de 1932, esse tipo de cisão é visto como um processo relativamente maduro, que ocorre quando o sadismo começa a declinar. Ele possibilita à criança restaurar seu objeto bom e afastar-se de objetos maus e assustadores. Em 1935, Melanie Klein colocou esse tipo de cisão, que ocorre em planos cada vez mais realistas, entre os processos que pertencem à elaboração normal da posição depressiva. Há um segundo curso principal de ideias que deriva de seus escritos iniciais. Em Estágios Iniciais do Conflito Edipiano, de 1928, ela chamou a atenção para a existência de fantasias arcaicas de intrusão no corpo materno. Descreveu também, em A Personificação no Brincar das Crianças, de 1929, como a ansiedade pode levar a uma cisão do superego em suas figuras componentes, seguida pela projeção de figuras particulares, a fim de diminuir a ansiedade. No ano seguinte, em A Importância da Formação de Símbolos no Desenvolvimento do Ego, de 1930, levou essa ideia mais adiante e, sem usar as palavras cisão ou projeção, descreveu a expulsão de partes do self. Sugeriu que a primeira defesa do ego contra a ansiedade não é a repressão, que vem mais tarde, e sim a expulsão, uma expulsão violenta do sadismo, tanto para aliviar o ego como para atacar os objetos persecutórios. Todas essas ideias mais antigas fazem parte do conceito mais amplo de identificação projetiva que Melanie Klein introduz no presente artigo. Identificação projetiva é um nome genérico para um número de processos distintos e ainda assim relacionados, ligados à cisão e à projeção. Melanie Klein mostra que a principal defesa contra a ansiedade na posição esquizoparanoide é a identificação projetiva. E, além disso, que a identificação projetiva constrói as relações de objeto narcísicas características desse período, no qual objetos são equacionados com partes escindidas e projetadas do self. Descreve também as ansiedades que acompanham as fantasias de penetrar à força no objeto e de controlá-lo, bem como o efeito de empobrecimento do ego pelo uso excessivo da identificação projetiva. Em Sobre a Identificação, de 1955, ela estuda extensamente outra forma de identificação projetiva, pela qual é alcançada uma pseudo-identidade. Continuando a revisão do conceito de cisão, Melanie Klein descreveu pela primeira vez a cisão primária tanto das emoções como das primeiras relações de objeto, o que constitui a base da posição esquizoparanoide. Em 1935, em Uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníaco-Depressivos. O amor e o ódio são cindidos e, correspondentemente,
As relações de objetos são cindidas em boas e más. No presente artigo, são elaborados os pormenores dessa cisão primária. Melanie Klein chama também a atenção pela primeira vez para duas outras formas de cisão que afetam o estado do ego. Sob o medo da aniquilação, o ego cinde-se em partes minúsculas, um mecanismo que ela acredita subjazer a estados de desintegração na esquizofrenia. Sugere também que, quando o objeto é incorporado sadicamente, esse se cindirá em pedaços, e isso resultará num ego cindido. De fato, realmente, nesse artigo ela sublinha o fato de que o ego não pode cindir o objeto sem que ele próprio se cinda, novamente um fato significativo para a esquizofrenia. Em sua obra subsequente, ela fez um ou dois acréscimos a esses achados básicos sobre a cisão. Em Algumas conclusões teóricas relativas à vida emocional do bebê, de 1952, descreve a cisão, que é característica da posição depressiva. O ego faz uma cisão entre um objeto vivo intacto e um objeto ferido, moribundo ou morto, como uma defesa contra a ansiedade depressiva. Ela discute no mesmo artigo os efeitos gerais da cisão sobre os processos de integração. Sobre o desenvolvimento do funcionamento mental, de 1958, ocorre uma mudança súbita no pensamento de Melanie Klein. Além da cisão entre ego e superego, ela postula uma outra cisão estrutural na mente, uma área escindida e mantida no inconsciente profundo com as figuras mais arcaicas e aterrorizantes. O presente artigo é como o primeiro mapa de uma região até então conhecida apenas em seu esboço geral, e muito resta para ser preenchido. Acima de tudo, a patologia da posição esquizoparanoide não está delineada. Embora Melanie Klein descreva os efeitos nocivos da cisão excessiva e de estados persistentes de retraimento no início da infância, é apenas mais tarde, em Inveja e Gratidão, de 1957, a partir do estudo dos efeitos da inveja acentuada sobre o desenvolvimento, que ela pode começar definitivamente a diferenciar a forma normal da anormal da posição esquizoparanoide. Ela fez duas modificações posteriores ao seu relato presente, em Sobre a Teoria da Ansiedade e da Culpa, de 1948, e Uma Nota sobre a Depressão no Esquizofrênico, de 1960, descreveu formas muito arcaicas de culpa e depressão, que são anteriores à posição depressiva e pertencem à posição esquizoparanoide. Tomado juntamente a Uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníaco-Depressivos, de 1935, e O Luto e Suas Relações com os Estados Maníaco-Depressivos, de 1940, que contém o relato da posição depressiva infantil, este artigo completa a introdução na psicanálise de uma nova teoria do desenvolvimento. É uma teoria em que a noção nodal é o desenvolvimento como uma tarefa para um ego ativo em relação ao objeto, por meio de duas posições principais. Teoria que traz para a psicanálise novos conceitos e hipóteses, em termos dos quais Melanie Klein formulou e explicou uma ampla gama de fenômenos psicológicos. Introdução. O presente artigo trata da importância dos mecanismos e ansiedades arcaicos de natureza paranoide e esquizoide. Há muitos anos, e mesmo antes de desenvolver com clareza minhas ideias sobre os processos depressivos no início da infância, venho refletindo bastante sobre essa questão. Foi, contudo, no curso da elaboração do meu conceito de posição depressiva infantil que se impuseram repetidamente à minha atenção os problemas da fase precedente. Desejo agora formular algumas hipóteses a que cheguei com respeito às ansiedades e mecanismos mais arcaicos. As hipóteses que apresentarei e que se referem a estágios muito iniciais do desenvolvimento são extraídas por inferência de material obtido em análises de adultos e crianças, e algumas dessas hipóteses parecem estar de acordo com observações familiares ao trabalho psiquiátrico. Seria útil, para começar, resumir brevemente as conclusões referentes às fases mais arcaicas do desenvolvimento, por mim já apresentadas anteriormente. Surgem, na mais tenra infância, ansiedades características das psicoses, que forçam o ego a desenvolver mecanismos de defesa específicos. É nesse período que se encontram os pontos de fixação de todos os distúrbios psicóticos. Essa hipótese levou algumas pessoas a acreditar que eu considerava todos os bebês como psicóticos, mas já tratei suficientemente desse mal-entendido em outras ocasiões. As ansiedades, os mecanismos e as defesas do ego de tipo psicótico do início da infância têm uma influência profunda sobre todos os aspectos do desenvolvimento,
inclusive sobre o desenvolvimento do ego, do superego e das relações de objeto. Expressei muitas vezes minha concepção de que as relações de objeto existem desde o início da vida, sendo o primeiro objeto o seio da mãe, o qual para a criança fica cindido em um seio bom, gratificante, e um seio mau, frustrante. Essa cisão resulta numa separação entre o amor e o ódio. Sugeri ainda que a relação com o primeiro objeto implica sua introjeção e projeção, e por isso, desde o início, as relações de objetos são moldadas por uma interação entre introjeção e projeção, e entre objetos e situações internas e externas. Esses processos participam da construção do ego e do superego, e preparam o terreno para o aparecimento do complexo de Édipo na segunda metade do primeiro ano. Desde o início, o impulso destrutivo volta-se contra o objeto e expressa-se primeiramente em fantasias de ataques sádico-orais ao seio materno, os quais logo evoluem para violentos ataques contra o corpo materno com todos os meios sádicos. Os medos persecutórios decorrentes dos impulsos sádico-orais do bebê de assaltar o corpo materno e retirar o conteúdo bom, bem como dos impulsos sádico-anais de pôr dentro da mãe os próprios excrementos, inclusive o desejo de introduzir-se em seu corpo para de dentro controlá-la, são de grande importância para o desenvolvimento da paranoia e da esquizofrenia. Enumerei várias defesas típicas do ego arcaico, tais como mecanismos de cisão de objetos e de impulsos, idealização, recusa da realidade interna e externa e abafamento das emoções. Mencionei também vários conteúdos de ansiedade, incluindo o medo de ser envenenado e devorado. A maioria desses fenômenos prevalentes nos primeiros meses de vida é encontrada posteriormente no quadro sintomático da esquizofrenia. Esse período inicial, descrito inicialmente como a fase persecutória, foi posteriormente denominado por mim posição paranoide, e afirmei que ele precede a posição depressiva. Se os medos persecutórios forem muito intensos e por essa razão, entre outras, o bebê não puder elaborar a posição esquizoparanoide, a elaboração da posição depressiva ficará, por sua vez, impedida. Tal fracasso pode levar a um reforço regressivo dos medos persecutórios e fortalecer os pontos de fixação para as psicoses graves, isto é, o grupo das esquizofrenias. No futuro, poderão ser os distúrbios maníaco-depressivos outra consequência de dificuldades sérias que surjam durante o período da posição depressiva. Concluí também que em perturbações menos graves do desenvolvimento, os mesmos fatores influenciam grandemente a escolha da neurose. Embora tenha suposto que o resultado da posição depressiva depende da elaboração da fase precedente, atribuí, não obstante, à posição depressiva um papel central no desenvolvimento inicial da criança. Isso porque, com a introjeção do objeto como um todo, as relações de objeto do bebê se alteram fundamentalmente. A síntese entre os aspectos odiados e amados do objeto completo dá origem a sentimentos de luto e culpa, que implicam progressos vitais na vida emocional e intelectual do bebê. Esse é também um ponto crucial para a escolha da neurose ou psicose. Mantenho ainda todas essas conclusões. Algumas observações sobre artigos recentes de Fairbairn. Numa série de artigos recentes, Ronald Fairbairn examinou atentamente o tema de que agora me ocupo. Acho, portanto, útil esclarecer alguns pontos essenciais de concordância e discordância entre nós. Veremos que algumas conclusões por mim apresentadas neste artigo alinham-se com as de Fairbairn, enquanto outras diferem fundamentalmente. A abordagem de Fairbairn foi principalmente a partir do ângulo do desenvolvimento do ego em relação aos objetos, ao passo que a minha foi predominantemente a partir do ângulo das ansiedades e suas vicissitudes. Ele denominou a fase mais antiga posição esquizoide. Afirmou que ela faz parte do desenvolvimento normal e constitui a base da doença esquizoide e esquizofrênica no adulto. Concordo com essa asserção e considero sua descrição dos fenômenos esquizoides do desenvolvimento significativa e reveladora, e de grande valor para nossa compreensão do comportamento esquizoide e da esquizofrenia. Penso também ser correta e importante a ideia de Fairbairn de que o grupo dos distúrbios esquizoides ou esquizofrênicos é muito mais amplo do que tem sido reconhecido. E a ênfase particular por ele dada à relação inerente entre a histeria e a esquizofrenia merece toda a nossa atenção.
Seu termo, posição esquizoide, seria apropriado se fosse compreendido como abrangência tanto do medo persecutório quanto dos mecanismos esquizoides. Discordo para mencionar em primeiro lugar as questões mais básicas de sua revisão da teoria da estrutura mental e da teoria das pulsões. Discordo também de seu ponto de vista de que no início apenas o objeto mal é internalizado, ponto de vista que, a meu ver, contribui para diferenças importantes entre nós no que diz respeito ao desenvolvimento das relações de objeto, bem como ao desenvolvimento do ego. Isso porque considero que o seio bom introjetado constitui uma parte vital do ego e exerce, desde o início, uma influência fundamental no processo de desenvolvimento do ego, afetando tanto a estrutura do ego como as relações de objeto. Divirjo também da concepção de Fairbairn de que o grande problema do esquizoide é como amar sem destruir pelo amor, enquanto o grande problema do depressivo é como amar sem destruir pelo ódio. Essa conclusão é consoante não apenas com sua rejeição do conceito de pulsões primárias de Freud, mas também com sua subestimação do papel que a agressividade e o ódio desempenham desde o início da vida. Como resultado dessa abordagem, ele não dá peso suficiente à importância das ansiedades e conflitos arcaicos e seus efeitos dinâmicos sobre o desenvolvimento. Alguns problemas do ego arcaico. Nas considerações que se seguem, destacarei um aspecto do desenvolvimento do ego e deliberadamente não tentarei relacioná-lo aos problemas do desenvolvimento do ego como um todo. Não posso tampouco abordar aqui a relação do ego com o id e o superego. Até o presente, pouco sabemos sobre a estrutura do ego arcaico. Algumas das sugestões recentes sobre esse ponto não me convenceram. Penso particularmente no conceito de Edward Glover, de núcleos do ego, e na teoria de Fairbairn de um ego central e dois egos subsidiários. A meu ver, é mais útil a ênfase dada por Donald Winnicott à não integração do ego arcaico. Eu diria também que falta, em grande medida, coesão ao ego arcaico, e que uma tendência à integração se alterna com uma tendência à desintegração, a um despedaçamento. Acredito que essas flutuações são características dos primeiros meses de vida. Temos razões, creio eu, para supor que algumas funções que encontramos no ego mais tardio lá estão desde o início. Proeminente entre elas é a de lidar com a ansiedade. Considero que a ansiedade surge da operação da pulsão de morte dentro do organismo. É sentida como medo de aniquilamento e toma forma de medo de perseguição. O medo do impulso destrutivo parece ligar-se imediatamente a um objeto, ou melhor, é vivenciado como medo de um incontrolável objeto dominador. Outras fontes importantes da ansiedade primária são o trauma do nascimento e a frustração de necessidades corporais. E essas experiências são sentidas desde o início como causadas por objetos, mesmo se esses objetos são sentidos como externos. Por meio de introjeção, eles tornam-se perseguidores internos e, assim, reforçam o medo do impulso destrutivo interno. A necessidade vital de lidar com a ansiedade força o ego arcaico a desenvolver mecanismos e defesas fundamentais. O impulso destrutivo é parcialmente projetado para fora, deflexão da pulsão de morte, e, acredito, prende-se ao primeiro objeto externo, o seio da mãe. Como Freud assinalou, a porção restante do impulso destrutivo é, em alguma medida, ligada pela libido no interior do organismo. No entanto, nenhum desses processos cumpre inteiramente seu propósito, e, assim, a ansiedade de ser destruído a partir de dentro permanece ativa. Parece-me, conforme a falta de coesão, que, sob a pressão dessa ameaça, o ego tenda a despedaçar-se. Esse despedaçamento parece subjazer aos estados de desintegração nos esquizofrênicos. A questão que se coloca é se alguns processos ativos de cisão dentro do ego podem ocorrer mesmo num estágio tão inicial. Como supomos, o ego arcaico cinde ativamente o objeto e a relação com esse. E isso pode implicar certa cisão ativa do próprio ego. De qualquer modo, o resultado da cisão é uma dispersão do impulso destrutivo, sentido como fonte de perigo. Sugiro que a ansiedade primária de ser aniquilado por uma força destrutiva interna, com a resposta específica do ego de despedaçar-se ou cindir-se, pode ser extremamente importante em todos os processos esquizofrênicos. Processos de cisão em relação ao objeto. O impulso destrutivo projetado para fora é inicialmente vivenciado como agressividade oral.
Acredito que os impulsos sádico-orais dirigidos ao seio da mãe sejam ativos desde o início da vida, embora os impulsos canibalescos se intensifiquem com o início da dentição, um fator acentuado por Carl Abraham. Em estados de frustração e ansiedade, os desejos sádico-orais e canibalescos são reforçados, e então o bebê sente ter tomado para dentro de si o mamilo e o seio em pedaços. Portanto, além da separação entre um seio bom e um seio mau na fantasia do bebê, o seio frustrante, atacado em fantasias sádico-orais, é sentido como fragmentado, e o seio gratificante, tomado para dentro sob a prevalência da libido de sucção, é sentido como inteiro. Esse primeiro objeto bom interno atua como um ponto focal no ego. Ele contrabalança os processos de cisão e dispersão. É responsável pela coesão e integração e é instrumental na construção do ego. O sentimento do bebê de ter dentro de si um seio bom e inteiro pode, não obstante, ser abalado pela frustração e pela ansiedade. Como consequência, pode tornar-se difícil manter a separação entre o seio bom e o mau, e o bebê pode sentir que também o seio bom está despedaçado. Acredito que o ego é incapaz de cindir o objeto, interno e externo, sem que ocorra uma cisão correspondente dentro dele. Desse modo, as fantasias e sentimentos sobre o estado do objeto interno influenciam vitalmente a estrutura do ego. Quanto mais o sadismo prevalece no processo de incorporação do objeto, e quanto mais o objeto é sentido em pedaços, mais o ego corre perigo de cindir-se em correspondência aos fragmentos do objeto internalizado. Os processos que descrevi estão, evidentemente, ligados à vida de fantasia do bebê. E as ansiedades que estimulam o mecanismo de cisão são também de natureza fantasiosa. É em fantasia que o bebê cinde o objeto e o self, porém, o efeito dessa fantasia é bastante real, porque eleva sentimentos e relações, e mais tarde processos de pensamento, a ficarem de fato isolados uns dos outros. A cisão em conexão com a projeção e a introjeção. Até aqui, ocupei-me particularmente do mecanismo de cisão como um dos mais antigos mecanismos e defesas do ego contra a ansiedade. A introjeção e a projeção também são usadas desde o início da vida a serviço desse objetivo primário do ego. A projeção, tal como Freud descreveu, origina-se da deflexão da pulsão de morte para fora e, a meu ver, ajuda o ego a superar a ansiedade, livrando-o de perigo e de coisas más. A introjeção do objeto bom é também usada pelo ego como uma defesa contra a ansiedade. Alguns outros mecanismos estão estreitamente ligados à projeção e à introjeção. Estou aqui particularmente interessada na conexão entre cisão, idealização e recusa. No que diz respeito à cisão do objeto, devemos lembrar que, nos estados de gratificação, os sentimentos amorosos voltam-se para o seio gratificante, ao passo que nos estados de frustração, o ódio e a ansiedade persecutória ligam-se ao seio frustrante. A idealização está ligada à cisão do objeto, pois os aspectos bons do seio são exagerados como uma salvaguarda contra o medo do seio persecutório. Embora a idealização seja, assim, o corolário do medo persecutório, ela origina-se também do poder dos desejos pulsionais que aspiram a uma gratificação ilimitada e criam então a imagem de um seio inexaurível e sempre generoso, um seio ideal. Encontramos na gratificação alucinatória infantil um exemplo de tal clivagem. Os principais processos que entram em jogo na idealização são também operantes na gratificação alucinatória, a saber, cisão do objeto e recusa tanto da frustração como da perseguição. O objeto frustrante e perseguidor é mantido completamente separado do objeto idealizado. No entanto, o objeto mau não é apenas mantido separado do bom. Sua própria existência é recusada, assim como são recusados toda a situação de frustração e os maus sentimentos. E aqui a frustração dá origem. Isso se relaciona com a recusa da realidade psíquica. A recusa da realidade psíquica só se torna possível por meio de fortes sentimentos de onipotência, uma característica essencial da mentalidade arcaica. A recusa onipotente da existência do objeto mau e da situação de dor é, para o inconsciente, igual à aniquilação pelo impulso destrutivo. Entretanto, não são apenas uma situação e um objeto que são recusados e aniquilados. É uma relação de objeto que sofre esse destino,
e, portanto, uma parte do ego, da qual emanam os sentimentos pelo objeto, é recusada e aniquilada também. Portanto, na gratificação alucinatória ocorrem dois processos interrelacionados: a invocação onipotente do objeto e da situação ideais e a igualmente onipotente aniquilação do objeto mal persecutório e da situação de dor. Esses processos baseiam-se na cisão tanto do objeto como do ego. Eu mencionaria de passagem que nessa fase inicial a cisão, a recusa e a onipotência desempenham um papel semelhante ao que desempenha a repressão num estágio posterior do desenvolvimento do ego. Ao considerar a importância dos processos de recusa e onipotência num estágio caracterizado por medo persecutório e mecanismos esquizoides, podemos lembrar os delírios de grandeza e de perseguição na esquizofrenia. Ao tratar do medo persecutório, salientei por enquanto o elemento oral. Contudo, ainda sob o predomínio da libido oral, impulsos e fantasias libidinais e agressivas provenientes de outras fontes passam para o primeiro plano, levando a uma confluência de desejos orais, uretrais e anais, tanto libidinais como agressivos. Também os ataques ao seio da mãe evoluem para ataques de natureza semelhante ao corpo materno, que passa a ser sentido como uma extensão do seio, antes mesmo que a mãe seja concebida como uma pessoa completa. Os ataques à mãe, em fantasia, seguem duas linhas principais. Uma é a do impulso predominantemente oral de sugar até exaurir, morder, cavucar e assaltar o corpo da mãe, despojando-o de seus conteúdos bons. Examinarei a influência desses impulsos no desenvolvimento das relações de objeto em conexão com a introjeção. A outra linha de ataque deriva dos impulsos anais e uretrais e implica a expulsão de substâncias perigosas, excrementos, do self para dentro da mãe. Junto aos excrementos nocivos, expelidos com ódio, partes escindidas do ego são também projetadas na mãe, ou, como prefiro dizer, para dentro da mãe. Esses excrementos, essas partes más do self, servem não apenas para danificar, mas também para controlar e tomar posse do objeto. Na medida em que a mãe passa a conter as partes más do self, ela não é sentida como um indivíduo separado, e sim como o self mau. Muito do ódio contra partes do self é agora dirigido contra a mãe. Isso leva a uma forma particular de identificação que estabelece o protótipo de uma relação de objeto agressiva. Sugiro o termo identificação projetiva para esses processos. Quando a projeção é derivada principalmente do impulso do bebê de danificar ou controlar a mãe, ele a sente como um perseguidor. Nos distúrbios psicóticos, essa identificação de um objeto com as partes odiadas do self contribui para a intensidade do ódio dirigido contra outras pessoas. No que diz respeito ao ego, a excessiva excisão e a excessiva expulsão de partes suas para o mundo externo debilitam-no consideravelmente. Isso porque o componente agressivo dos sentimentos e da personalidade está intimamente ligado na mente com poder, potência, força, conhecimento e muitas outras qualidades desejadas. Contudo, não são apenas as partes más do self que são expelidas e projetadas, mas também partes boas do self. Os excrementos têm, assim, o significado de presentes, e as partes do ego que, junto aos excrementos, são expelidas e projetadas para dentro da outra pessoa, representam as partes boas, isto é, as partes amorosas do self. A identificação baseada nesse tipo de projeção, uma vez mais, influencia de forma vital as relações de objeto. A projeção de sentimentos bons e de partes boas do self para dentro da mãe é essencial para habilitar o bebê a desenvolver boas relações de objeto e para integrar seu ego. Contudo, se esse processo projetivo é empregado de modo excessivo, partes boas da personalidade são sentidas como perdidas, e dessa maneira a mãe se torna o ideal de ego e o processo resulta também em enfraquecimento e empobrecimento do ego. Esses processos são em seguida estendidos a outras pessoas, e o resultado pode ser uma dependência exagerada desses representantes externos das partes boas de si próprio. Outra consequência é o medo de que a capacidade de amar tenha sido perdida, pois o objeto amado é sentido como predominantemente amado por ser um representante do self. Os processos de excisão de partes do self e sua projeção para dentro dos objetos são, assim, de importância vital para o desenvolvimento normal, bem como para as relações de objeto anormais. O efeito da introjeção sobre as relações de objeto é igualmente importante.
A introjeção do objeto bom, em primeiro lugar o seio da mãe, é uma pré-condição para o desenvolvimento normal. Já descrevi que ele forma um ponto focal no ego e contribui para a coesão do ego. Um traço característico da relação mais arcaica com o objeto bom, interno e externo, é a tendência a idealizá-lo. Em estados de frustração ou de maior ansiedade, o bebê é levado a refugiar-se em seu objeto interno idealizado, como um meio de escapar de perseguidores. Várias perturbações sérias podem resultar desse mecanismo. Quando o medo persecutório é muito intenso, a fuga para o objeto idealizado torna-se excessiva, o que prejudica gravemente o desenvolvimento do ego e perturba as relações de objeto. Como resultado, o ego pode ser sentido como inteiramente servil e dependente do objeto interno, uma mera casca para ele. Com um objeto idealizado não assimilado, vem o sentimento de que o ego não tem vida nem valor próprios. Eu diria que o fugir para o objeto idealizado não assimilado requer ainda mais processos de cisão dentro do ego. Isso porque partes do ego procuram unir-se ao objeto ideal, enquanto outras partes esforçam-se para lidar com os perseguidores internos. As várias formas de cisão do ego e dos objetos internos têm por resultado o sentimento de que o ego está despedaçado. Esse sentimento corresponde a um estado de desintegração. No desenvolvimento normal, os estados de desintegração vividos pelo bebê são transitórios. A gratificação por parte do objeto bom externo, entre outros fatores, ajuda reiteradamente a transpor esses estados esquizoides. A capacidade do bebê de superar estados esquizoides temporários está em conformidade com a grande elasticidade e capacidade de recuperação da mente infantil. Se estados de cisão e, portanto, de desintegração que o ego é incapaz de superar ocorrem com muita frequência e perduram por muito tempo, eles devem ser considerados, a meu ver, sinal de doença esquizofrênica no bebê. Alguns indícios dessa doença podem ser observados desde os primeiros meses de vida. Em pacientes adultos, estados de despersonalização e de dissociação esquizofrênica parecem ser uma regressão a esses estados infantis de desintegração. Em minha experiência, medos persecutórios intensos e o uso excessivo de mecanismos esquizoides na mais tenra infância podem ter um efeito prejudicial sobre o desenvolvimento intelectual em seus estágios iniciais. Assim, determinadas formas de deficiência mental deveriam ser tomadas como pertencentes ao grupo das esquizofrenias. Segundo essa visão, ao se considerar deficiência mental em crianças de qualquer idade, deve-se ter em mente a possibilidade de uma doença esquizofrênica na mais tenra infância. Descrevi até este ponto alguns efeitos da introjeção e projeção excessivas nas relações de objeto. Não estou tentando investigar aqui em detalhe os vários fatores que, em alguns casos, são responsáveis pelo predomínio de processos introjetivos e, em outros, pelo de processos projetivos. No que diz respeito à personalidade normal, pode-se dizer que o curso do desenvolvimento do ego e das relações de objeto depende da medida em que pode ser alcançado um equilíbrio ótimo entre introjeção e projeção nos estágios iniciais do desenvolvimento. Isso, por sua vez, tem relevância para a integração do ego e a assimilação dos objetos internos. Mesmo quando o equilíbrio é perturbado e um ou outro desses processos é excessivo, existe alguma interação entre introjeção e projeção. Por exemplo, a projeção de um mundo interno predominantemente hostil, regido por medos persecutórios, leva à introjeção a um retomar para si de um mundo externo hostil, e vice-versa. A introjeção de um mundo externo hostil e distorcido reforça a projeção de um mundo interno hostil. Outro aspecto dos processos projetivos, como vimos, diz respeito à entrada violenta no objeto e ao controle dele por partes do self. Como consequência, a introjeção pode então ser sentida como uma irrupção violenta do exterior para o interior, em represália à projeção violenta. Isso pode levar ao medo de que não apenas o corpo, mas também a mente, sejam controlados por outras pessoas de uma forma hostil. Como resultado, pode haver uma perturbação grave na introjeção de objetos bons, perturbação que impediria todas as funções do ego, assim como o desenvolvimento sexual, e que poderia levar a uma retirada excessiva para o mundo interno. Contudo, essa retirada é causada não apenas pelo medo de introjetar um mundo externo perigoso, como também pelo medo de perseguidores internos,
com a consequente fuga para o objeto idealizado interno. Já me referi ao enfraquecimento e ao empobrecimento do ego que resultam da cisão e identificação projetivas excessivas. Todavia, esse ego enfraquecido torna-se também incapaz de assimilar seus objetos internos, e isso conduz ao sentimento de ser governado por eles. Novamente, esse ego enfraquecido sente-se incapaz de tomar de volta para si as partes por ele projetadas no mundo externo. Essas várias perturbações na interação entre projeção e introjeção e que implicam uma cisão excessiva do ego exercem um efeito prejudicial sobre a relação com o mundo interno e o externo e parecem estar na raiz de algumas formas de esquizofrenia. A identificação projetiva está na base de muitas situações de ansiedade, das quais mencionarei algumas. A fantasia de uma entrada violenta no objeto dá origem a ansiedades relativas aos perigos, que ameaçam o sujeito a partir do interior do objeto. Por exemplo, os impulsos para controlar um objeto de dentro dele despertam o medo de ser controlado e perseguido no interior do objeto em questão. Pela introjeção e reintrojeção do objeto que sofreu uma penetração violenta, os sentimentos de perseguição interna do sujeito são fortemente reforçados. E mais ainda, porque o objeto reintrojetado é sentido como portador dos aspectos perigosos do self. O acúmulo de ansiedades dessa natureza, em que o ego se encontra, por assim dizer, preso entre uma variedade de situações de perseguição interna e externa, é um elemento básico da paranoia. Descrevi anteriormente as fantasias do bebê de atacar e entrar sadicamente no corpo da mãe, que dão origem a várias situações de ansiedade, em particular, o medo de ser aprisionado e perseguido dentro dela, que estão na base da paranoia. Mostrei também que o medo de ser aprisionado, e especialmente de ter o pênis atacado, dentro da mãe é um fator importante nas perturbações posteriores da potência masculina, impotência, e também que subjaz à claustrofobia. Relações de objeto esquizoides. Resumirei agora algumas das relações de objeto perturbadas que são encontradas em personalidades esquizoides. A cisão violenta do self e a projeção excessiva têm por efeito fazer a pessoa em relação à qual esse processo é dirigido ser sentida como um perseguidor. Uma vez que a parte destrutiva e odiada do self, que é escindida e projetada, é sentida como um perigo para o objeto amado e, portanto, dá origem à culpa, esse processo de projeção, de certo modo, também implica uma deflexão da culpa do self para com a outra pessoa. A culpa, entretanto, não foi eliminada, e a culpa defletida é sentida como uma responsabilidade inconsciente para com aqueles que se tornaram representantes da parte agressiva do self. Outro traço típico das relações de objeto esquizoides é sua natureza narcísica, a qual deriva dos processos infantis de introjeção e projeção. Pois, como sugeri anteriormente, quando o ideal de ego é projetado para dentro de outra pessoa, essa pessoa torna-se predominantemente amada e admirada, porque ela contém as partes boas do self. De maneira semelhante, é de natureza narcísica a relação baseada na projeção de partes más do self para dentro de outra pessoa, porque, também nesse caso, o objeto representa, sobretudo, uma parte do self. Ambos os tipos de relação narcísica com um objeto apresentam, com frequência, fortes traços obsessivos. O impulso para controlar outras pessoas é, como sabemos, um elemento essencial na neurose obsessiva. A necessidade de controlar outras pessoas pode, até certo ponto, ser explicada por um impulso defletido de controlar partes do self. Quando essas partes foram excessivamente projetadas para dentro de outra pessoa, elas só podem ser controladas por meio do controle sobre a outra pessoa. Uma raiz dos mecanismos obsessivos pode, então, ser encontrada no tipo particular de identificação que advém dos processos projetivos infantis. Essa conexão pode também lançar alguma luz sobre o elemento obsessivo que tantas vezes entra na tendência à reparação, pois o sujeito é levado a reparar ou restaurar não apenas um objeto em relação ao qual ele vivencia a culpa, mas também a reparar ou restaurar partes do self. Todos esses fatores podem levar a uma ligação compulsiva com certos objetos, ou, outro resultado possível, a um retraimento do contato com as pessoas, a fim de evitar tanto a intrusão destrutiva dentro delas, como o perigo de retaliação por parte delas. O medo de tais perigos pode evidenciar-se em várias atitudes negativas nas relações de objeto.
Por exemplo, um de meus pacientes contou-me que não gosta de pessoas que são demasiadamente influenciadas por ele, pois elas parecem tornar-se muito parecidas com ele, e assim ele se cansa delas. Outra característica das relações de objeto esquizoides é uma artificialidade e falta de espontaneidade acentuadas. Paralelamente a isso, ocorre uma perturbação grave do sentimento do self, ou, como eu diria, da relação com o self. Também essa relação parece ser artificial. Em outras palavras, estão igualmente perturbadas a realidade psíquica e a relação com a realidade externa. A projeção de partes escindidas do self para dentro de outra pessoa influencia essencialmente as relações de objeto, a vida emocional e a personalidade como um todo. Para ilustrar esse argumento, selecionarei como exemplo dois fenômenos universais que estão interligados: o sentimento de solidão e o medo de separar-se de outra pessoa. Sabemos que uma fonte dos sentimentos depressivos que acompanham o separar-se das pessoas pode ser encontrada no medo da destruição do objeto pelos impulsos agressivos dirigidos contra ele. Porém, são mais especificamente os processos de cisão e projeção que estão subjacentes a esse medo. Se elementos agressivos em relação ao objeto são predominantes, e se eles são intensamente despertados pela frustração da separação, o indivíduo sente que os componentes escindidos de seu self, projetados para dentro do objeto, controlam esse objeto de uma maneira agressiva e destrutiva. Ao mesmo tempo, sente-se que o objeto interno corre o mesmo perigo de destruição que o objeto externo, no qual se sente que uma parte do self foi deixada. O resultado é um enfraquecimento excessivo do ego, um sentimento de que não há nada que o sustente e um correspondente sentimento de solidão. Embora essa descrição corresponda a indivíduos neuróticos, acho que, em certa medida, é um fenômeno geral. É desnecessário enfatizar que alguns outros traços das relações de objeto esquizoides que descrevi anteriormente podem também ser encontrados, em menor grau ou em forma menos marcante, em indivíduos normais. Por exemplo, timidez, falta de espontaneidade ou, ao contrário, um interesse particularmente intenso por pessoas. De maneira semelhante, perturbações normais de processos de pensamento ligam-se com a posição esquizoparanoide do desenvolvimento, pois todos nós somos às vezes passíveis de um comprometimento momentâneo do pensamento lógico, o qual corresponde ao fato de pensamentos e associações estarem apartados uns dos outros, e situações estarem escindidas umas das outras. De fato, o ego fica temporariamente cindido. Posição depressiva em relação à posição esquizoparanoide. Desejo agora considerar ainda outros passos no desenvolvimento do bebê. Descrevi até aqui as ansiedades, os mecanismos e as defesas característicos dos primeiros meses de vida. Com a introjeção do objeto completo, em torno do segundo semestre do primeiro ano, são dados passos significativos para a integração. Isso implica mudanças importantes na relação com os objetos. Os aspectos amados e odiados da mãe não são mais sentidos como tão separados, e o resultado é uma intensificação do medo da perda, estados afins ao luto e um forte sentimento de culpa, porque os impulsos agressivos são sentidos como dirigidos contra o objeto amado. A posição depressiva passa para o primeiro plano. A própria experiência dos sentimentos depressivos, por sua vez, tem por efeito uma maior integração do ego, porque resulta numa maior compreensão da realidade psíquica e numa melhor percepção do mundo externo, como também numa maior síntese entre situações internas e externas. O impulso para a reparação, que nesse estágio passa para o primeiro plano, pode ser visto como consequência de um maior insight sobre a realidade psíquica e de uma síntese crescente, pois demonstra uma resposta mais realista aos sentimentos de pesar, culpa e medo da perda, resultantes da agressividade contra o objeto amado. Uma vez que o impulso para reparar ou proteger o objeto danificado prepara o caminho para relações de objeto mais satisfatórias e para sublimações, ele também incrementa a síntese e contribui para a integração do ego. Durante a segunda metade do primeiro ano, o bebê dá alguns passos fundamentais em direção à elaboração da posição depressiva. Entretanto, os mecanismos esquizoides ainda permanecem ativos, embora de forma modificada e em menor grau,
e as situações de ansiedade arcaica são reiteradamente vivenciadas no processo de modificação. A elaboração das posições depressiva e persecutória estende-se pelos primeiros anos da infância e desempenha um papel essencial na neurose infantil. No decurso desse processo, as ansiedades vão perdendo força, os objetos tornam-se ao mesmo tempo menos idealizados e menos aterrorizantes, e o ego fica mais unificado. Tudo isso está interligado com a percepção crescente da realidade e com a adaptação a ela. Se o desenvolvimento durante a posição esquizoparanoide não progrediu normalmente e o bebê não pode, por motivos internos ou externos, fazer face ao impacto das ansiedades depressivas, cria-se um círculo vicioso, pois, se o medo persecutório e os correspondentes mecanismos esquizoides são muito fortes, o ego não é capaz de elaborar a posição depressiva. Isso força o ego a regredir para a posição esquizoparanoide e reforça os medos persecutórios e os fenômenos esquizoides mais arcaicos. Fica assim estabelecida a base para várias formas de esquizofrenia no futuro, pois, quando tal regressão ocorre, não apenas são reforçados os pontos de fixação na posição esquizoide, como também há o perigo do estabelecimento de estados de desintegração maiores. Outro resultado possível seria o fortalecimento de traços depressivos. As experiências externas são naturalmente de grande importância nesses desenvolvimentos. Por exemplo, no caso de um paciente que apresentava traços depressivos e esquizoides, a análise trouxe à tona com grande vividez suas experiências arcaicas na infância inicial, a tal ponto que, em algumas sessões, ocorreram sensações físicas na garganta ou nos órgãos digestivos. O paciente havia sido desmamado repentinamente aos 4 meses de idade porque sua mãe adoecera. Além disso, ele não viu sua mãe por 4 semanas. Quando ela voltou, encontrou a criança muito mudada. Ele havia sido um bebê vivaz, interessado no ambiente que o cercava e parecia ter perdido esse interesse. Havia se tornado apático. Ele tinha aceitado a alimentação substitutiva com certa facilidade e, de fato, nunca recusara comida. Porém, não mais vicejava, perdeu peso e tinha muitos distúrbios digestivos. Foi apenas ao fim do primeiro ano, quando outra alimentação foi introduzida, que novamente fez progressos físicos. A análise esclareceu bastante a influência que essas experiências tiveram sobre seu desenvolvimento geral. Seus pontos de vista e atitudes na vida adulta eram baseados nos padrões estabelecidos nesse estágio inicial. Encontramos, por exemplo, repetidamente, uma tendência a ser influenciado por outras pessoas de um modo pouco seletivo. Na verdade, a incorporar vorazmente o que quer que fosse oferecido, acompanhada de uma grande desconfiança durante o processo de introjeção. Esse processo era constantemente perturbado por ansiedades provenientes de várias fontes, o que também contribuía para um aumento da voracidade. Tomando como um todo o material dessa análise, cheguei à conclusão de que, no período em que ocorreu a perda súbita do seio e da mãe, o paciente já havia estabelecido, em alguma medida, uma relação com um objeto bom e inteiro. Ele já havia, sem dúvida, entrado na posição depressiva, porém não pôde elaborá-la com êxito. E a posição esquizoparanoide foi reforçada regressivamente. Isso se expressou na apatia que se seguiu a um período em que a criança já havia manifestado um vivaz interesse pelo seu meio ambiente. O fato de que ele já havia alcançado a posição depressiva e introjetado um objeto inteiro era evidente de várias formas em sua personalidade. Tinha realmente uma grande capacidade de amar e uma grande nostalgia de um objeto bom e inteiro. Um aspecto característico de sua personalidade era o desejo de amar as pessoas e confiar nelas, para inconscientemente recuperar e reconstruir o seio bom e inteiro que já uma vez possuíra e perdera. Conexão entre fenômenos esquizoides e maníaco-depressivos. Algumas flutuações entre a posição esquizoparanoide e a depressiva sempre ocorrem e fazem parte do desenvolvimento normal. Portanto, não se pode traçar uma divisão clara entre os dois estágios do desenvolvimento. Além disso, a modificação é um processo gradual e os fenômenos das duas posições permanecem por algum tempo entrelaçados e interagindo em alguma medida. No desenvolvimento anormal, essa interação influencia, penso eu, o quadro clínico, tanto de algumas de esquizofrenia como de distúrbios maníaco-depressivos. Para ilustrar essa conexão, farei uma breve referência a um material clínico. Não tenho intenção de apresentar aqui o histórico de um caso.
Estou, portanto, apenas selecionando algumas partes do material relevante para o meu tópico. A paciente que tenho em mente era um caso maníaco-depressivo pronunciado, diagnosticado como tal por mais de um psiquiatra. Com todas as características desse distúrbio, havia alternância entre estados depressivos e maníacos, fortes tendências suicidas, levando a repetidas tentativas de suicídio, e vários outros traços maníacos e depressivos característicos. No decurso de sua análise, atingiu-se um estágio em que foi conseguida uma melhora grande e real. Não apenas o ciclo cessou, como também houve mudanças fundamentais em sua personalidade e em suas relações de objeto. Houve um desenvolvimento da produtividade em várias direções, bem como sentimentos de real felicidade, não do tipo maníaco. Então, devido em parte a circunstâncias externas, outra fase estabeleceu-se. Durante essa última fase, que se estendeu por vários meses, a paciente cooperava na análise de uma maneira particular. Vinha regularmente às sessões, associava com razoável liberdade, relatava sonhos e fornecia material para análise. Não havia, entretanto, resposta emocional às minhas interpretações, e sim bastante desprezo por elas. Raramente havia qualquer confirmação consciente do que eu sugeria. Contudo, o material com que respondia às interpretações refletia o efeito inconsciente delas. A poderosa resistência demonstrada nesse estágio parecia provir de apenas uma parte da personalidade, enquanto ao mesmo tempo outra parte respondia ao trabalho analítico. Não se tratava apenas de que partes de sua personalidade não cooperavam comigo, elas não pareciam cooperar entre si, e na época a análise não foi capaz de ajudar a paciente a conseguir uma síntese. Durante esse estágio, ela decidiu por fim a análise. Circunstâncias externas contribuíram fortemente para essa decisão, e ela fixou uma data para a última sessão. Naquele dia específico, relatou o seguinte sonho. Havia um cego muito preocupado com sua cegueira, mas ele parecia consolar-se tocando o vestido da paciente e tentando descobrir como era abotoado. O vestido do sonho lembrava a ela um de seus que abotoava até o alto do pescoço. A paciente fez mais duas associações a esse sonho. Disse, com alguma resistência, que o cego era ela própria, e ao referir-se ao vestido abotoado até o pescoço, comentou que havia entrado novamente em sua pele. Sugeri à paciente que, no sonho, ela inconscientemente expressava que estava cega para suas próprias dificuldades e que suas decisões com respeito à análise e às várias situações em sua vida não estavam em concordância com seu conhecimento inconsciente. Isso também foi mostrado pela sua admissão de ter entrado em sua pele, querendo assim dizer que ela estava se trancando, atitude que lhe era bastante conhecida de estágios anteriores na análise. Assim, o insight inconsciente e mesmo alguma cooperação em nível consciente, o reconhecimento de que ela era o cego e de que havia entrado em sua pele, derivavam apenas de partes isoladas de sua personalidade. Na realidade, a interpretação desse sonho não produziu qualquer efeito e não alterou a decisão da paciente de pôr fim à análise naquela mesma sessão. A natureza de certas dificuldades encontradas nessa análise, assim como em outras, tinha se revelado mais claramente nos últimos meses, antes de a paciente interromper o tratamento. Era a mescla de traços esquizoides e maníaco-depressivos, o que determinava a natureza de sua doença, pois em certos momentos ao longo de sua análise, mesmo no estágio inicial, quando estados depressivos e maníacos estavam no auge, mecanismos esquizoides e depressivos apareciam algumas vezes simultaneamente. Havia, por exemplo, sessões em que a paciente evidentemente estava profundamente deprimida, cheia de autorrecriminações e sentimentos de desvalia. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e seus gestos expressavam desespero. E, ainda assim, quando eu interpretava essas emoções, ela dizia que não as sentia de modo algum. Então, recriminava-se por não ter sentimentos, por estar se sentindo completamente vazia. Em tais sessões, havia também fuga de ideias, os pensamentos pareciam estar fragmentados e a expressão deles era desconexa. Havia, por vezes, seguindo-se a interpretação das razões inconscientes subjacentes a esses estados, sessões em que as emoções e as ansiedades depressivas expressavam-se plenamente,
E nesses momentos, os pensamentos e a fala eram muito mais coerentes. Essa íntima ligação entre fenômenos depressivos e esquizoides apareceu, embora de formas diferentes, ao longo de sua análise, mas tornou-se muito pronunciada durante a última etapa, que precedeu a interrupção recém-descrita. Já me referi à conexão entre as posições esquizoparanoide e depressiva no desenvolvimento. A questão que surge agora é saber se essa conexão no desenvolvimento é a base da mistura desses traços nos distúrbios maníaco-depressivos e, como eu sugeriria, também nos distúrbios esquizofrênicos. Se essa hipótese provisória pudesse ser provada, a conclusão seria que os grupos de distúrbios esquizofrênicos e maníaco-depressivos estão mais intimamente relacionados uns com os outros em termos de desenvolvimento do que tem sido suposto. O que também poderia explicar, creio, os casos em que o diagnóstico diferencial entre melancolia e esquizofrenia é extremamente difícil. Eu ficaria grata se colegas que tenham tido amplo material de observação psiquiátrica pudessem trazer mais contribuições à minha hipótese. Algumas defesas esquizoides. Há, em geral, consenso em que os pacientes esquizoides são mais difíceis de analisar do que os maníaco-depressivos. Sua atitude retraída e não emocional, os elementos narcísicos em suas relações de objeto, aos quais me referi anteriormente, certa hostilidade distanciada que permeia toda a relação com o analista cria um tipo de resistência muito difícil. Acredito que, em grande parte, sejam os processos de cisão os responsáveis pelo fracasso do paciente em entrar em contato com o analista e pela sua falta de resposta às interpretações. O paciente sente-se aliado e distante, e esse sentimento corresponde à impressão do analista de que partes consideráveis da personalidade do paciente e de suas emoções não estão acessíveis. Pacientes com traços esquizoides podem dizer: "Eu estou ouvindo o que diz, talvez tenha razão, mas não faz nenhum sentido para mim." Ou dizem ainda que sentem como se não estivessem presentes ali. Em tais casos, a expressão "não faz sentido" não implica uma rejeição ativa da interpretação, mas sugere que partes da personalidade e das emoções estão escindidas. Assim sendo, esses pacientes não sabem o que fazer com a interpretação. Eles não podem nem aceitá-la, nem rejeitá-la. Ilustrarei os processos subjacentes a tais estados com um fragmento de material tomado da análise de um paciente. A sessão que tenho em mente começou com o paciente me falando que se sentia ansioso e não sabia o porquê. Comparou-se então com pessoas mais bem-sucedidas e mais afortunadas do que ele. Essas observações também continham uma referência a mim. Sentimentos muito fortes de frustração, inveja e ressentimento vieram à tona. Quando interpretei, dou aqui somente a essência de minhas interpretações, que esses sentimentos eram dirigidos contra a analista e que ele queria me destruir, seu estado de espírito mudou bruscamente. O tom de sua voz tornou-se sem vida. Ele falou de modo vagaroso e inexpressivo, e disse que se sentia distanciado da situação toda. Acrescentou que minha interpretação parecia correta, mas que não tinha importância. Na verdade, ele já não tinha mais vontade alguma e não valia a pena se preocupar com nada. As interpretações que dei a seguir centralizaram-se nas causas dessa mudança de estado de espírito. Sugeri que, no momento de minha interpretação, o perigo de destruir-me tinha se tornado muito real para ele, e a consequência imediata foi o medo de me perder. Em vez de sentir culpa e depressão, que em certos períodos da análise seguiam-se a tais interpretações, ele tentava agora lidar com esses perigos, com um método específico de cisão. Como sabemos, sob a pressão de ambivalência, conflito e culpa, é frequente o paciente cindir a figura do analista. O analista pode, então, em certos momentos, ser amado e em outros odiado. Ou as relações com o analista podem ser cindidas de tal maneira que ele permaneça a figura boa ou má, enquanto alguma outra pessoa torna-se figura oposta. Mas essa não era a espécie de cisão que ocorria nesta situação específica. O paciente escindiu aquelas partes de si mesmo, isto é, de seu ego, que ele sentia como perigosas e hostis em relação ao analista. Desviou seus impulsos destrutivos de seu objeto para seu ego, com o resultado de que partes de seu ego deixaram temporariamente de existir.
Na fantasia inconsciente, isso correspondia ao aniquilamento de parte de sua personalidade. O mecanismo específico de voltar o impulso destrutivo contra uma parte de sua personalidade e a consequente dispersão das emoções mantinha sua ansiedade em estado latente. Minha interpretação desses processos teve o efeito de alterar novamente o estado de espírito do paciente. Ele ficou emocionado, disse que tinha vontade de chorar, estava deprimido, mas sentia-se mais integrado. A seguir, expressou também uma sensação de fome. Em minha experiência, a excisão e a destruição violentas de uma parte da personalidade sob a pressão de ansiedade e culpa são um mecanismo esquizoide importante. Mencionarei brevemente outro exemplo. Uma paciente sonhou que tinha de se haver com uma menina maligna que estava decidida a matar alguém. A paciente tentou influenciar ou controlar a criança e dela extrair uma confissão que teria sido em benefício da própria criança, porém não teve sucesso. Eu também entrava no sonho e a paciente sentiu que eu podia ajudá-la a lidar com a criança. A seguir, a paciente pendurou a menina por uma corda em uma árvore para amedrontá-la e também para impedi-la de causar danos. Quando estava a ponto de puxar a corda e matar a criança, a paciente acordou. Durante essa parte do sonho, a analista também estava presente, mas permanecia mais uma vez inativa. Darei aqui apenas a essência das conclusões a que cheguei a partir da análise desse sonho. No sonho, a personalidade da paciente estava cindida em duas partes. De um lado, a criança maligna e incontrolável, e do outro, a pessoa que procurava influenciá-la e controlá-la. A criança, naturalmente, representava também várias figuras do passado, mas nesse contexto representava principalmente uma parte do self da paciente. Outra conclusão era que a analista era a pessoa que a criança ia matar, e meu papel no sonho era, em parte, o de impedir que esse assassinato ocorresse. Matar a criança, recurso de que a paciente tinha que se valer, representava o aniquilamento de uma parte de sua personalidade. A questão que se apresenta é a de saber como um mecanismo esquizoide de aniquilamento de uma parte do self se liga com a repressão, que, como sabemos, é dirigida contra impulsos perigosos. Este, no entanto, é um problema que não posso abordar aqui. Naturalmente, mudanças de estado de espírito não aparecem sempre de forma tão dramática numa mesma sessão como no primeiro exemplo que dei nesta sessão. Mas observei muitas vezes que progressos na síntese são produzidos por interpretações das causas específicas da cisão. Tais interpretações devem lidar pormenorizadamente com a situação de transferência naquele momento, incluindo, é claro, a conexão com o passado, e devem fazer referência aos detalhes das situações de ansiedade que levam o ego a regredir a mecanismos esquizoides. A síntese resultante de interpretações feitas segundo essa orientação é acompanhada de depressão e ansiedades de vários tipos. Gradualmente, tais ondas de depressão, seguidas de maior integração, levam a uma diminuição dos fenômenos esquizoides e também a mudanças fundamentais nas relações de objeto. Ansiedade latente em pacientes esquizoides. Já mencionei a falta de emoção, que faz os pacientes esquizoides apresentarem tão pouca resposta. Isso é acompanhado de uma ausência de ansiedade. Assim, fica faltando um suporte importante para o trabalho analítico. Pois, com outros tipos de pacientes que apresentam uma forte ansiedade latente e manifesta, o alívio da ansiedade derivado da interpretação analítica torna-se uma experiência que promove sua capacidade de cooperar na análise. Essa falta de ansiedade em pacientes esquizoides é apenas aparente, pois os mecanismos esquizoides implicam uma dispersão das emoções, inclusive da ansiedade. Mas esses elementos dispersos ainda existem no paciente. Tais pacientes têm certa forma de ansiedade latente que é mantida em latência pelo método particular da dispersão. O sentimento de estar desintegrado, de ser incapaz de vivenciar emoções, de perder seus objetos, é na realidade o equivalente da ansiedade. Isso torna-se mais claro quando foram realizados progressos na síntese. O grande alívio que um paciente então experimenta provém de um sentimento de que seus mundos interno e externo não só se reaproximaram, como também voltaram à vida. Nesses momentos, parece, em retrospecto, que quando as emoções estavam faltando, as relações eram vagas e incertas, e que partes da personalidade eram sentidas como perdidas e tudo parecia morto.
Tudo isso é o equivalente de uma ansiedade de natureza muito grave. Essa ansiedade, mantida latente pela dispersão, é sentida, em alguma medida, o tempo todo. Mas sua forma difere da ansiedade latente que podemos reconhecer em outros tipos de casos. Interpretações que tendem a sintetizar a cisão do self, que incluem a dispersão das emoções, possibilitam que a ansiedade seja gradualmente vivenciada como tal, apesar de que, por longos períodos, só possamos, na verdade, ser capazes de juntar os conteúdos ideacionais, mas não de suscitar as emoções da ansiedade. Também observei que interpretar estados esquizoides coloca uma exigência particular em nossa capacidade de formular as interpretações de uma forma intelectualmente clara, em que as ligações entre consciente, pré-consciente e inconsciente fiquem estabelecidas. Esse é sempre, naturalmente, um dos nossos objetivos, mas é especialmente importante nos momentos em que as emoções do paciente não estão acessíveis e nós parecemos estar nos dirigindo apenas a seu intelecto, por mais fragmentado que ele esteja. É possível que as poucas indicações que dei possam também se aplicar, em alguma medida, à técnica de analisar pacientes esquizofrênicos. Resumo das conclusões. Resumirei agora algumas das conclusões apresentadas neste artigo. Um de meus pontos principais foi a sugestão de que, nos primeiros meses de vida, a ansiedade é predominantemente vivenciada como um medo de perseguição, e que isso contribui para certos mecanismos e defesas que são de importância na posição esquizoparanoide. Entre essas defesas, destacam-se os mecanismos de cisão dos objetos internos e externos, das emoções e do ego. Esses mecanismos e defesas fazem parte do desenvolvimento normal e, ao mesmo tempo, constituem a base para uma futura doença esquizofrênica. Descrevi os processos que subjazem à identificação por projeção como uma combinação de partes escindidas do self e projeção dessas partes numa outra pessoa, e alguns dos efeitos que essa identificação tem nas relações de objeto normais e esquizoides. O surgimento da posição depressiva é o momento crítico no qual, por regressão, os mecanismos esquizoides podem ser reforçados. Sugeri também uma estreita conexão entre distúrbios maníaco-depressivos e esquizoides, baseada na interação entre as posições esquizoparanoide e depressiva infantis. Apêndice. A análise de Freud no caso Schreber contém uma riqueza de material que é relevante para o meu tópico, mas dela tirarei aqui apenas algumas conclusões. Schreber descreveu vividamente a cisão da alma de seu médio Flechsig, sua figura amada e persecutória. A alma de Flechsig, num determinado momento, introduziu o sistema de divisões de almas, que se cinde entre 40 e 60 subdivisões, tendo essas almas se multiplicado até se tornarem um estorvo. Deus fez uma investida contra elas, com o resultado de que a alma de Flechsig sobreviveu somente sob uma ou duas formas. Outro ponto que Schreber menciona é que os fragmentos da alma de Flechsig vão pouco a pouco perdendo sua inteligência e seu poder. Uma das conclusões a que Freud chegou em sua análise desse caso foi a de que o perseguidor estava cindido em Deus e Flechsig, e também que Deus e Flechsig representavam o pai e o irmão do paciente. Discutindo as várias formas do delírio de destruição do mundo de Schreber, Freud afirma: de todo modo, o fim do mundo era consequência do conflito que rompera entre ele e Flechsig, ou, segundo a etiologia adotada na segunda fase do delírio, da ligação indissolúvel que se formara entre ele e Deus. Eu sugeriria, segundo as hipóteses delineadas neste artigo, que a divisão da alma de Flechsig em muitas almas não era apenas uma cisão do objeto, mas também uma projeção do sentimento de Schreber de que seu ego estava cindido. Mencionarei aqui apenas a conexão de tais processos de cisão com processos de introjeção. Fica sugerida a conclusão de que Deus e Flechsig também representavam partes do self de Schreber. O conflito entre Schreber e Flechsig, ao qual Freud atribuiu um papel vital no delírio de destruição do mundo, encontrou expressão na investida feita por Deus contra as almas de Flechsig. Em minha opinião, essa investida representa o aniquilamento de todas as partes do self por uma delas, o que, como venho sustentando, é um mecanismo esquizoide. As ansiedades e fantasias a respeito da destruição interna e da desintegração do ego ligados a esse mecanismo são projetadas no mundo externo e subjazem aos delírios de destruição dele.
Freud chegou às seguintes conclusões com relação aos processos que estão na base da catástrofe do mundo do paranoide. Essa explicação refere-se especificamente à perturbação da libido do objeto, com o consequente colapso na relação com as pessoas e com o mundo externo. Um pouco mais adiante, porém, Freud considerou um outro aspecto dessas perturbações. Ele disse: não podemos afastar a possibilidade de que distúrbios da libido reajam sobre os investimentos do ego, nem tampouco o inverso, que alterações anormais no ego ocasionem distúrbio secundário ou induzido nos processos libidinais. É mesmo provável que processos desse gênero constituam o caráter diferenciador da psicose. É particularmente a possibilidade expressa nessas duas últimas frases que fornece a conexão entre a explicação de Freud da catástrofe do mundo e a minha hipótese. Mudanças anormais no ego derivam, como sugeri neste artigo, de processos de cisão excessivos no ego arcaico. Esses processos estão inextricavelmente ligados ao desenvolvimento pulsional e às ansiedades despertadas pelos desejos pulsionais. À luz da última teoria de Freud, das pulsões de vida e de morte, que substituiu o conceito das pulsões sexuais e do ego, perturbações na distribuição da libido pressupõem uma defusão entre o impulso destrutivo e a libido. O mecanismo que consiste em uma parte do ego aniquilar outras partes do ego, que, como sugeri, subjaz a fantasia de catástrofe do mundo, a investida de Deus nas almas de Flechsig, implica uma preponderância do impulso destrutivo sobre a libido. Qualquer perturbação na distribuição da libido narcísica está, por sua vez, ligada à relação com os objetos introjetados, os quais, de acordo com meu trabalho, vêm, desde o início, a fazer parte do ego. A interação entre libido narcísica e libido de objeto corresponde, assim, à interação entre a relação com os objetos introjetados e os objetos externos. Se o ego e os objetos internalizados são sentidos em pedaços, o bebê vivencia uma catástrofe interna, que simultaneamente estende-se ao mundo externo e é projetada nele. Tais estados de ansiedade relacionados com uma catástrofe interna surgem, segundo as hipóteses discutidas neste artigo, durante o período da posição esquizoparanoide infantil, e formam a base para a esquizofrenia ulterior. Na visão de Freud, o ponto de fixação que predispõe à demência precoce encontra-se numa fase muito inicial do desenvolvimento. Referindo-se à demência precoce que distinguia da paranoia, Freud disse: de modo que a fixação predisponente deve situar-se antes daquela da paranoia, deve estar no começo do desenvolvimento que vai do autoerotismo ao amor objetal. Gostaria de tirar mais uma conclusão da análise do caso Schreber por Freud. Sugiro que a investida, que terminou por reduzir as almas de Flechsig a uma ou duas, fazia parte de uma tentativa de recuperação, pois a investida era para desfazer, ou, podemos dizer, curar, a cisão no ego por meio do aniquilamento das partes escindidas do ego. Como resultado, restaram somente uma ou duas almas, as quais, como podemos supor, estavam incumbidas de recuperar sua inteligência e seu poder. Essa tentativa de recuperação, contudo, foi efetuada por meios muito destrutivos, usados pelo ego contra si próprio e seus objetos projetados. A maneira como Freud abordou os problemas da esquizofrenia e da paranoia foi comprovadamente de importância fundamental. Seu trabalho sobre Schreber, e aqui temos também que lembrar o trabalho de Abraham citado por Freud, abriu a possibilidade para a compreensão da psicose e dos processos a ela subjacentes.